O nosso foco hoje é o lançamento de Vampire Crawlers The Turbo Wildcard. E só para situar bem o terreno, a gente está falando do mais recente título da desenvolvedora indie Ponko, Isso. que chegou ao mercado agora há pouco, em 21 de abril de 2026. E olha, o material que a gente tem para destrinchar hoje é bem denso, viu? Temos uma pilha colossal de análises cobrindo perspectivas bem diferentes. É um volume impressionante de dados, eu diria. A gente compilou críticas super aprofundadas de portais como o IGW News, o Game8, Nintendo Live e The Xbox Hub. Os pesos pesados. Exato. Também olhamos para os agregadores, tipo o Metacritic, que está marcando uma média da crítica de 82 e um belíssimo 8.4 na avaliação do público. Uma nota excelente para um jogo tão arriscado. Com certeza. E para entender aquela experiência crua de quem está pegando o controle, trouxemos também as impressões em vídeo de canais clássicos do YouTube, tipo o Velbeirão e o Old Gamers. Que capturaram bem aquele choque inicial em tempo real. Pois é. A nossa missão aqui, cruzando todas essas fontes, é decifrar um quebra-cabeça intrigante. Como que a Poncle pegou o caos absoluto de Vampire Survivors, Que é um dos jogos mais frenéticos dessa década. sim, como eles transmutaram isso num jogo de exploração de masmorras, em primeira pessoa e ainda por cima com construção de baralhos, mantendo exatamente o mesmo nível de vício opressivo. Olha, a primeira coisa que essas análises deixam cristalino é que essa mudança não é só tipo uma pintura nova por cima de um motor velho. Não é aquela manobra barata só para sugar dinheiro de uma marca famosa, sabe? O que as fontes apontam é uma desconstrução e reconstrução de dois gêneros históricos. É algo que flerta de verdade com a criação de um subgênero novo. O que nos obriga a encarar logo de cara aquele choque visual e estrutural que a gente mencionou. Com certeza. Porque qualquer fã que abra o jogo esperando correr por um campo gigante desviando de milhões de morcegos vai dar de cara com uma parede de tijolos. Literalmente, em alguns casos. Literalmente. A transição abandona totalmente aquele estilo bullet hell de sobrevivência e aterrissa de paraquedas num dungeon crawler clássico. Ou, para usar o jargão dos veteranos, um blobber em primeira pessoa. Isso. E a mudança na filosofia de movimentação é brutal. Porque num jogo de arena, a sua liberdade de andar para onde quiser é a sua maior defesa. Exatamente. Em Vampire Crawlers, o movimento fica preso num grid, tipo um mapa quadriculado invisível no chão. Tá, e como isso funciona na prática? A gente navega bloco por bloco. É um passo para frente, depois uma virada de 90 graus para a esquerda ou para a direita. Aquela liberdade toda foi trocada por uma geometria super rígida. O Velveron até destacou isso no vídeo dele, falando que essa movimentação é uma carta de amor muito específica para os RPGs antigos de computador, tipo os do MS-DOS dos anos 80. Sim. O pessoal do Old Gamers teve a mesma epifania. Eles notaram que só de olhar para o primeiro corredor já dá para sentir uma vibe meio Dungeon Master, Legend of Grimrock e até os labirintos do primeiro Phantasy Star. Nossa, Phantasy Star total. E visualmente, a solução que eles encontraram é, bizarra, mas funciona. Eles optaram por gráficos em 2.5D, pegaram os mesmos sprites em pixel art de 16 bits do primeiro jogo e enfiaram eles em cenários 3D. E esses cenários não são aleatórios, viu? O IGW News faz questão de pontuar que lugares clássicos, tipo a Floresta Louca, a Biblioteca Incrustada e a Fábrica de Laticínios voltaram. Mas de uma perspectiva totalmente nova. Exato. O impacto psicológico é que aqueles monstros pixelados que a gente via de cima como pontinhos pequenos, agora estão gigantes. Sim. Eles ficam bem no centro da tela, encarando quem está jogando naqueles corredores super claustrofóbicos. E essa claustrofobia só reforça a minha dúvida inicial da montanha-russa, sabe? Como é que dois ritmos tão opostos... A corrida desesperada de um lado... Isso, e o planejamento metódico de cartas do outro. Como isso consegue sequestrar a atenção do mesmo público? O que é realmente fascinante aqui é que a Poncle dissecou a própria fórmula. Eles perceberam que o vício da galera não estava no gênero em si, mas na cadência em que o jogo entregava a recompensa. Ah, entendi. Eles não tiraram a injeção de adrenalina, eles só, trocaram a agulha. Em Vampire Survivors, a euforia vinha daquele limite físico,
de achar um espaço de 1 milímetro para fugir. O puro reflexo motor. Exato. Agora, em Vampire Crawlers, o reflexo físico foi jogado fora em troca de uma gratificação estratégica super rápida. O cérebro recebe a mesma dose de dopamina ao limpar a tela. Mas o gatilho mudou. O gatilho agora é criar uma sinergia lógica em frações de segundo e não ter o polegar mais rápido do mundo. A matemática entra no lugar da ginástica dos dedos. Perfeito. E entender como essa matemática toda roda nos leva direto pro coração desse jogo, o sistema chamado Turbo Turn. Porque assim, quando a gente ouve combate de cartas por turnos, a gente pensa em partidas longas, demoradas. Aquela coisa de jogar uma carta, dar um gole no chá, pensar na vida. Exatamente. Mas o que tem aqui parece rodar na velocidade da luz. É o dinamismo desse Turbo Turn que sustenta toda essa ponte entre os dois gêneros. Quando você esbarra num inimigo no corredor, a visão muda para o combate e os monstros se organizam em fileiras de profundidade. Tá, e onde entra a mágica da velocidade? A genialidade está numa regra de escalonamento do custo de mana. Jogar cartas numa sequência crescente exata de custo... Tipo 0, 1, 2 e 3? Exatamente. Fazer isso aplica multiplicadores massivos de poder nas cartas seguintes. Vamos tentar materializar isso para ficar mais claro. Imagina que na mão inicial a gente tem um monte de cartas que custam mana. Se eu abrir o turno jogando um chicote, que tem custo 0, certo? E logo na sequência jogar o alho, que custa 1, as engrenagens começam a girar. É aí que o Turbo Turn brilha. Só por ter respeitado a ordem crescente, o alho simplesmente dobra o dano ou a área de efeito dele. Dobra só pela ordem. E a curva de poder é exponencial, né? Não linear. Sim, exponencial. Se a sua terceira carta custar 2 de mana, o impacto dela é triplicado. E por aí vai. O desafio não é só escolher a carta certa para o bicho certo, mas arquitetar a ordem exata para puxar esse multiplicador oculto. Nossa! E tem mais, o sistema ainda tem os modificadores. O jogo traz umas gemas que você encaixa fisicamente nas cartas, mudando o que elas fazem. Essas gemas viram a matemática de cabeça para baixo. Uma adaga simples, que só daria dano, pode ganhar uma gema que faz ela puxar mais 3 cartas do baralho logo depois de jogada. É um combo absurdo e quem lembra do jogo original vai abrir um sorriso com as evoluções das cartas. As evoluções. Se a gente combinar a carta Run a Tracer com a Armor, nasce a lendária No Future. Que transforma a tela inteira numa máquina de pinball, destruindo tudo, né? Sim. E, nossa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O sistema não quer que ninguém faça uma jogada e fique lá esperando. De jeito nenhum. Ele te empurra para criar um efeito dominó que não acaba mais. Como as gemas reduzem custos para 0 em vários momentos, dá para comprar a própria mão inteira de novo, reiniciar aquele multiplicador e, engatilhar turnos infinitos. Limpa a tela inteira antes dos monstros piscarem. Exato. Aniquila dezenas de inimigos num piscar de olhos. Olha, é um design inebriante, mas tem um atrito bem intencional. Nas primeiras horas de jogo, que o site EGW News até fez um artigo excelente dissecando. Eu li essa parte, o tempo de maturação da mecânica, né? Isso. Nas primeiras vezes que você entra na masmorra, o jogo te sufoca com restrições de mana máxima e mãos iniciais bem pequenas. Nesses momentos, tentar fazer o combo 1, 2, 3 parece só um exercício de matemática super engessado. Fica parecendo que só tem uma solução possível para o turno. Exato, o que meio que mata a criatividade no começo. Então a estratégia vira meio que uma obrigação burocrática por um tempo, só para te forçar a aprender as regras antes de te darem a chave do laboratório de verdade. Precisamente. A genialidade sinérgica só desabrocha mesmo quando a economia do jogo te deixa aumentar a quantidade de cartas e introduz as cartas coringa. Que são as que reiniciam a contagem de mana sem quebrar o multiplicador, certo? Isso aí. É basicamente uma curva de dificuldade disfarçada de escassez de recursos. Muito inteligente. E a complexidade toda não para nas cartas normais. A gente precisa falar dos Crawlers. O elenco clássico do jogo. Antônio, Poi, Pugnalha, a turma toda tá lá. Todos eles. São mais de 20 personagens desbloqueáveis. Só que, em vez de você jogar controlando o corpinho deles pelo mapa, eles funcionam como se fossem cartas passivas empilhadas na borda da tela. Como uma assistência, né?
E jogar cartas vermelhas de ataque ou azuis de defesa serve de combustível para ativar as habilidades secundárias desses personagens. Sim, e a sobreposição de efeitos visuais e números estourando na tela é formidável. O que nos leva ao que fazer com tudo o que sobra dessa destruição. Os espólios. Toda essa pirotecnia gera uma quantidade insana de ouro. A progressão de cada incursão ou run depende muito do que você consegue extrair dos corredores. O que já introduz aquele pilar clássico, a economia e o ciclo de repetição. O portal Game 8 até cronometrou que as runs bem-sucedidas ficam ali na casa dos 30 a 40 minutos. O que é um tempo ótimo. E esse ouro todo varrido da masmorra financia uma vila central que serve de hub. É lá que você gasta tudo injetando em melhorias permanentes. Mais vida, poços de mana maiores, ganhar experiência mais rápido. E o caminho é forrado por um mar de conquistas internas do próprio jogo. E essas conquistas, elas funcionam como microinjeções de dopamina contínuas, sabe? Totalmente. Fazer qualquer coisinha peculiar no jogo já libera uma relíquia nova, um feitiço inédito ou destranca uma área secreta. É o mesmíssimo gatilho psicológico daquelas máquinas de cassino, dando pequenas vitórias no ritmo certinho para te manter preso ali. Só que a distinção ética vital aqui, e que não pode passar batido, é que todo esse sistema vem num pacote fechado, sem armadilhas. Sim, custa só uns $10 ou você joga pelo Xbox Game Pass, zero daquelas microtransações tóxicas que a gente vê por aí. Ufa, ainda bem. Mas esse modelo tão generoso carrega um peso. E o The Xbox Hub fez uma crítica que bate bem no núcleo do jogo. Eles relatam que é, muito fácil quebrar o jogo mecanicamente. Quebrar em que sentido? Com umas 20 horas de jogo focado, você ganha tanto ouro que dá pra limpar a loja inteira, comprar tudo. E essas melhorias deixam o baralho tão incrivelmente forte que a ameaça do jogo simplesmente evapora. Os monstros viram só grama esperando para ser cortada. Exato. E a pergunta que fica é, se o jogo te entrega o poder de um deus incontestável em só 20 horas, Vampire Scrollers não estaria meio que dando um tiro no próprio pé e matando a longevidade dele? Especialmente se a gente comparar com titãs do deck builder tipo Slay the Spire. Sim, Slay the Spire foi feito para punir a pessoa por centenas, se não milhares de horas. Mas olha, se conectarmos isso ao quadro geral de como a indústria de jogos opera hoje, eu diria que essa limitação de tempo não é uma falha. Não. Na verdade, é uma das escolhas de design mais maduras da Ponko. A gente vive numa era de exaustão, sabe? Aqueles jogos como serviço que parece um segundo emprego, exigindo um grind eterno, repetição para sempre, só para reter o usuário. É, o tal do engajamento a qualquer custo. Isso. A abordagem da Ponko subverte isso. Eles entregam uma jornada super focada, catártica e que tem fim. O jogo abraça essa fantasia de poder absurdo. A intenção é mesmo que você quebre o sistema. Ah, então é proposital? Sim, eles querem que você vire um deus, amasse o conteúdo final, tenha o auge da satisfação mecânica e depois desligue o jogo. Feche o aplicativo com a sensação de missão cumprida e vá jogar outra coisa. Pensando por esse lado, é quase um oásis de respeito pelo tempo alheio no meio desse deserto de jogos que exigem dedicação vitalícia. Exatamente. Porém, mesmo com toda essa filosofia maravilhosa e esse combate hipnótico, essa nossa montanha-russa de xadrez dá umas engasgadas fortes nos trilhos às vezes. Não dá para ignorar os problemas técnicos. A complexidade de tudo rodando ao mesmo tempo cobra o seu preço. Sim, e as fontes foram bem claras sobre algumas limitações que não dá para varrer para debaixo do tapete. A execução acaba tropeçando na própria ambição, principalmente na estética e na usabilidade. Por exemplo, o áudio. Eles trataram o som com um pragmatismo até severo. A trilha, os efeitos de impacto, o barulhinho de pegar gemas, tudo praticamente reciclado do primeiro Vampire Survivors. Tem umas vozinhas novas pros personagens e tal, mas a paisagem sonora é bem preguiçosa, né? Eles se recusaram a inovar nesse ponto. Mas, honestamente, a reciclagem de som é o menor dos problemas quando a gente esbara na questão da carga cognitiva da interface. A interface é um tópico complicado. A Nintendo Life fez um artigo ótimo dissecando como os menus frequentemente não aguentam o próprio ritmo da partida. Pensa só, você acabou de sair de uma batalha tensa, o seu grupo sobe de nível e o jogo te joga 3 cartas
cartas na tela para escolher. Aquela recompensa de nível padrão. Isso, mas para tomar uma decisão matemática inteligente por Turbo Turn, você precisaria olhar para o seu baralho atual para ver as sinergias, né? Faz todo sentido. Só que o jogo simplesmente não deixa você abrir o baralho nessa tela de escolha. Sério? Sim, você tem que lembrar de cabeça na base da memória de curto prazo a organização inteira dos seus atributos para escolher a carta certa. Nossa, isso é punitivo sem necessidade. O IGW News também tocou numa ferida visual parecida com as mãos cheias demais. Ah, o caos da tela poluída? Exato, quando o sistema de compra ativa aqueles combos malucos e você fica com 8, 10 feitiços na mão, a interface colapsa, ela espreme as artes todas amontoadas num canto. E sem organizar. Sem organizar. Diferente de jogos tipo Balatro, que faz isso com perfeição de ouro hoje em dia, ordenando valor e naipe na hora. Sim, Balatro é lindo nisso. Em Vampire Crawlers, não. Fica tudo solto, o que torna quase impossível achar os custos de mana no meio da correria do combo. E para piorar, a barra de vida dos inimigos some ali no meio da desordem visual do corredor. Planejar a defesa vira um jogo de adivinhação frustrante. E o código em si não ajuda, tem bastante instabilidade. A Nintendo Life documentou vários bugs onde sprites de monstros mortos ficam ali, congelados no mapa. Fica aquela sujeira visual atrapalhando a navegação. Que chato. E tem relatos até piores. O jogo às vezes não reconhece que você derrotou um chefe de andar. As portas continuam trancadas e você é quase obrigado a reiniciar a RAM, perdendo o progresso todo. Isso é o terror de qualquer jogador. Mas olha, tem uma nuance muito curiosa sobre o hardware que dá um alívio para alguns desses problemas. O The Xbox Hub falou do Switch, né? Isso. As plataformas oferecem experiências bem diferentes. A versão do Switch brilha muito no modo portátil e já confirmaram que o update para o Switch 2 vai ser gratuito, inclusive. Bom saber. Mas por que o Switch é melhor? Por causa da tela sensível ao toque. Ela meio que transforma o caos em algo gerenciável. Poder reorganizar as cartas arrastando elas com o dedo compensa a falta de um sistema automático. Restaura a ordem necessária para aquele cálculo mental super rápido. O PC tem o mouse, que é preciso, mas eu imagino que a tela de toque seja mesmo a resposta definitiva para dar um jeito nessa interface pesada. Totalmente. É muito mais tátil. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A gente tem um jogo que recicla música antiga, reaproveita cenário, tem uns bugs bizarros com os chefes e falha feio na usabilidade dos menus. É um currículo de problemas. Será que isso é só preguiça da desenvolvedora tentando lucrar com a fama do primeiro jogo? Ou estamos vendo uma escolha hiperconsciente de jogar cada centavo do orçamento só para polir a engrenagem do Turbo Turn? O que levanta uma questão super importante sobre a realidade do desenvolvimento indie, né? E sobre o que o público realmente quer. A Pónculo deixou muito claro que opera na máxima da função acima da forma. Certo. Dinheiro de estúdio independente acaba rápido. Se eles tivessem gastado horrores fazendo gráficos perfeitos em 3D e menos luxuosos, talvez o motor matemático do jogo, que é a alma do negócio, ficasse genérico. Ou todo desbalanceado. Exato. A aposta deles foi: o público de hoje perdoa gráficos reciclados e bugs pequenos, desde que o núcleo do jogo, o ciclo de vício, seja absolutamente perfeito. E o sucesso absurdo de vendas e críticas mostram que eles acertaram em cheio na aposta. É verdade. O que amarra muito bem todas as pontas da nossa análise aqui de hoje. Vampire Crawlers The Turbo Wildcard não é nem de longe um jogo polido ou perfeito clinicamente, sabe? Passa longe disso. Ele exige paciência naquelas horinhas iniciais que são meio engessadas, ele recicla o som quase todo e força você a brigar um pouco com a interface bagunçada. Mas, quando você pesa tudo isso contra o fato de ser um jogo de $10, um título já no Game Pass, o valor puro de entretenimento e tática que ele entrega supera, assim, qualquer expectativa. É um tributo muito legal àquela estética fechada do passado, mas fundida com o que tem de mais moderno na mecânica de turnos. A frase do Guimê foi perfeita. É uma estrutura preocupantemente viciante. Preocupantemente. E olha, a relevância desse jogo para nossa audiência é inegável, ainda mais hoje em dia que nossa atenção é disputada a cada segundo. Com certeza. Se você é alguém que sente falta de mapear masmorras de cabeça e jogar magias num corredor escuro, mas não tem mais aquela paciência infinita para a lentidão dos anos 80, esse jogo é a cura. Ele pega a densidade do xadrez e injeta cafeína nele. Exato.
Exige pensar rápido, respeita o seu tempo com um fim claro para o jogo e garante que você termine se sentindo um deus absoluto esmagando os inimigos. É a síntese ideal da nostalgia com a urgência moderna. Pois é, e toda essa síntese nos deixa com uma reflexão final para todo mundo pensar. Porque o Vampire Survivors original não foi só um joguinho popular, ele foi um terremoto na indústria, né? Ele forçou todo mundo a repensar os jogos de sobrevivência. Gerou milhares de clones em meses. Incontáveis. Diante de toda essa genialidade matemática do Turbo Turn, a pergunta que fica martelando é: será que a gente vai ver um abalo parecido nos jogos de RPG e de cartas tradicionais? É uma excelente provocação. Porque se eles provaram que o pensamento lógico com cálculos e multiplicadores não precisa ser um negócio letárgico, por que a gente continuaria tolerando esperar minutos e minutos nos combates táticos de outros jogos, né? Faz a gente questionar o design de tudo. O tabuleiro de xadrez já provou que não precisa parar a montanha-russa para funcionar. De agora em diante, ele pode ser o próprio motor do carrinho. E acho que é uma boa reflexão para a gente deixar no ar.